o centro de Cajazeiras, como as cidades do Brasil, sofrem muitos problemas, né, causados pela urbanização e precisam ser resolvidos, e é justamente essa a parte mais importante, né? Eu sempre digo que o primeiro passo é projetar e planejar, sempre caracterizando o planejamento e o projeto para se desenvolver qualquer coisa. Inclusive, se eu tivesse de escolher qualquer implementação de obra aqui em Cajazeiras quanto em qualquer outra cidade, seria justamente uma equipe de planejamento urbano. Por quê? Porque nós temos um processo aqui no Brasil que é tenebroso de arrecadar fundos e verbas para se construir, que aí dá um tema só para isso, né? Se fosse explicar ao todo como é que esse processo funciona, mas é base de emenda parlamentar, de fundo dos ministérios, etc. Porque as prefeituras em si, elas têm muito pouca verba, né? Então dependem do recurso federal. Isso é muito difícil de conseguir. Então o primeiro passo é planejar a longo prazo. E aí fica justamente a indagação. Os nossos representantes públicos, né? Prefeitos, vereadores, secretários, eles estão preparados, de fato, para fazer um planejamento e um projeto para o futuro construir? Para o próximo prefeito, a próxima gestão construir? Porque esse é o primeiro passo. A gente precisa de tempo, planejamento e projeto requer tempo, né? E é justamente isso que os países desenvolvidos fazem. Os projetos, as obras que têm êxito lá, são justamente obras que se passam em torno de 60% do tempo projetando e planejando e 40% do tempo construindo. O maior engasgo hoje urbanístico no centro de Cajazeiras? São vários, né? Mas acho que todos nós vamos concordar aqui, de certo ponto, né, com essa pergunta, que é o problema do trânsito. Então, o que tem que se resolver o quanto antes é o problema do caos do trânsito que temos no centro. A situação do centro já é complicada, já não teve um planejamento urbano, a Cajazeiras tem um funil, isso tem que lidar. E não é simples de resolver. O que tem mais fácil de se lidar, não é, a curto prazo, é justamente a questão do tráfego. E aí eu faço até uma indagação a quem nos assiste. Quantas vezes vocês já ouviram um profissional que o nome dele é engenheiro de tráfego, explicando algo aqui na cidade? Nunca. Não viram. A única vez que eu vi algo mais científico sobre isso foi um asfalto que botaram no centro, que foi ver se estava quente ou não. Mas isso há muito tempo atrás. Engenheiro de tráfego aqui parece uma figura inexistente. Inclusive, essa é a disciplina que eu ministro lá no curso, na graduação de Engenharia Civil, que é Engenharia de Tráfego, e é sempre a primeira pergunta que eu os faço. Quando eu chego na primeira aula, eu digo: pessoal, vocês conhecem essa profissão que é delegada ao engenheiro civil, que é o engenheiro de tráfego? A maioria diz que não. Na secretaria daqui tem esse profissional? Tem um engenheiro de tráfego? Não. Nas secretarias das cidades circunvizinhas tem? Provavelmente não. E aí a gente tem que fazer isso. Por exemplo, tem uma cidade aqui perto que fez algo parecido, foi Patos. Só que foi uma gestão completamente aleatória, que é o que a gente vê na maioria daqui das cidades. Coloca uma rotatória sem planejamento nenhum. Ali dá. Vai e coloca uma rotatória. Já fui chamado, inclusive, para fazer projeto que era para desenhar, não era para fazer o projeto. O cara dizia: não, aqui vai ter uma rotatória de 2 metros com diâmetro, você desenha aí e me entrega o projeto. Sem estudo, só... Eu digo: não, pô, o nome é projeto e não desenho, né? Porque a gente, se for para fazer o desenho, eu acho que engenheiro, arquiteto, não é nem o profissional indicado para isso, né? Aí tem esse problema gigantesco lá em Patos, por exemplo, fizeram. Então, todas as ruas do centro, ou você vai ou você vem. Que pode ser uma possibilidade, eu sempre digo isso nas aulas, né? Todo sistema de trânsito que vocês veem é uma solução. Só que é uma solução para um determinado problema e não para qualquer problema. Então, semáforo, rotatória, você restringir as vias, colocar mão, contramão, tudo isso se configura como uma solução de tráfego. Só que é uma solução para um determinado problema. Eu concordo com o que o Pablo disse, que realmente no centro você tem que restringir a entrada de veículos, porque ele já é apertado e funciona como um comércio urbano. Então, você precisa adequar o centro às pessoas se tirem bem. Você precisa, nessa questão ambiental, você vai no centro, não tem uma árvore, e não precisa ser formado, não precisa ser arquiteto, não precisa ser engenheiro, para saber que uma das principais soluções para o aquecimento são as árvores.